Amém, meus irmãos? Amém. Muito boa noite, paz do Senhor. Amém. Estamos todos bem, graças a Deus. Amém. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Alegria rever os irmãos. É sempre bom nós estarmos na casa do nosso Pai. Amém? Na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai nós encontramos descanso, nós encontramos transformação. É sempre bom nós nos juntarmos por um propósito tão nobre. Amém? Estou alegre de rever os irmãos nesta noite. Antes de nós lermos a palavra, queria que você repetisse assim comigo. Ou melhor, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: irmão, com convicção, irmão. Irmão ou irmão, a palavra de hoje é para mim, não é para você não. Então, não me atrapalhe e não deixe ninguém te usar para você me atrapalhar. Amém? Guardou no coração para quem quer a palavra? É para mim ou para você? Eu achei que era para mim, cara. Amém? Abra comigo aí, meu querido, a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu ia ler a partir do verso 12, mas vamos ler a partir do verso 1. Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 4 e depois do 12 até o 16. Diz assim: se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Pula lá para o verso 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem opera o que efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões ou murmurações, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Repita isso comigo: irrepreensíveis. Mais uma vez, irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Amém? Feche sua Bíblia, quero orar com vocês, feche também os seus olhos. Senhor amado, digno de honra, de glória e louvor, seja o Senhor neste ambiente. Pai querido, nós queremos te entronizar, Pai, acima de todos nós, acima dos nossos nomes, acima da nossa fama terrena. Queremos dedicar, Pai querido, esta noite ao Senhor e ao teu mover e aquilo que o Senhor quer tratar conosco. Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, nós desde as 7h30 temos cantado louvores ao Senhor, entoando, Pai querido, palavras de adoração, bendizendo o Senhor, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. E nesta hora, Pai querido, nós queremos ser alvo da ação do Senhor. Pedindo, Pai querido e amado, que o Senhor trabalhe em cada coração e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro à nossa sede, à nossa fome do Teu Espírito. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, Pai, quebra toda barreira, todo obstáculo. Pai querido, que no nome de Jesus a Tua palavra cumpra em nós o propósito para o qual ela foi enviada. Não apenas, Senhor amado, de abrangência, isto é, não apenas chegando aos nossos ouvidos, mas sendo eficaz em nosso coração, Pai. Deus querido, é o nosso desejo nesta noite. Queremos ser transformados pelo Senhor, tocados pela Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, Pai, ministra em nós o Teu propósito e o Teu querer nesta noite. Pai, que no nome de Jesus não haja obstáculos para o Teu propósito e para o Teu agir em nós. É a nossa oração, Pai, e por ela nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém? Tome o seu assento, você que ainda está de pé. Amém. Graças a Deus. Amém? Irmãos, nós lemos um texto da carta de Paulo
aos irmãos da cidade de Filipos, por isso que é chamado de Filipenses. E Paulo está tratando mais uma vez com os irmãos. E quando ele começa a tratar com os irmãos, ele fala assim: olha, gente, se a gente tem alguma ligação, se a gente tem algum laço de amor, de ternura, se a gente tem essa intimidade que a gente tem mesmo, vamos fazer o seguinte, vamos buscar ter em nós o mesmo sentimento que havia em Cristo. O texto que nós pulamos aqui, pulei só para não ficar tão longo, mas ele vai falar que esse sentimento que era esse que tinha em Cristo, assim, que mesmo sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser como Deus, antes achou-se na forma de servo, na forma de homem. Sabe esse texto todo? Que ele sumiu desse contexto todo. A gente só pulou para poder ficar mais pontual daquilo que nós queremos tratar nessa noite. E quando a gente começa no versículo 12, ele fala assim: olha, então, como vocês sempre me obedeceram quando eu estava aí, e agora muito mais na minha ausência, se esforcem para pegar a salvação que vocês têm e colocá-la em prática, pôr em ação, com temor e tremor. O que é colocar a nossa salvação em ação, irmãos? São as práticas do dia a dia do cristão, amém? Você que é salvo, você vai colocar a sua salvação em ação como? Vivendo como um bom cristão. E aí ele falou assim: por que eu preciso fazer isso? Olha só que interessante. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Tem uma palavra aqui, irmãos, que é a palavra-chave ou tema dessa noite para a nossa reflexão, que é a palavra irrepreensível. Coloca aí para nós, Edson, por gentileza. Irmãos, o que está escrito ali? E embaixo? Tá bom. Consegue repetir sem olhar para lá? Eu consigo, ó. Irrepreensíveis, como céu e inferno querem o mesmo de nós. Tudo bem que foi eu que escrevi, talvez eu tenha lido umas 35 vezes, mas eu consigo, já decorei. É fácil de decorar, não é? O que eu preciso que você guarde no seu coração? A palavra do Senhor, irmãos, ela nos chama para sermos irrepreensíveis. Amém? Foi o que a gente leu. Sim ou não? Então Deus está te chamando para você viver uma vida irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Ser impecável, viver uma vida sem causa de escândalo, ter uma vida sem culpa ou falha. É isso que Deus quer de nós. Amém ou não amém? A própria palavra diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 27, que o Senhor Jesus, Ele vai trabalhar para levar para Ele, para levar para junto de si, uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. Então a palavra o tempo todo ela vai nos trazendo para esse ambiente de santidade, de viver uma vida tão padrão que a gente não seja condenado com o mundo. Por isso ele diz, seja irrepreensível. Só, irmãos, que ao mesmo tempo que a gente enxerga isso na palavra como impecável, sem culpa, sem... Mas se eu perguntar para você, irmãos, ser irrepreensível é algo bom? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Depende. Tudo depende. Irrepreensível, irmãos, pode ser muito bom. Se você, olha, eu sou uma pessoa irrepreensível. Graças a Deus, aí. Ou misericórdia. Por que, pastor Vitor? O céu e o inferno querem que você seja irrepreensível. E aí, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Tem alguma coisa na Bíblia que céu e inferno estão jogando no mesmo time? Alguma coisa? Tem gente que fala assim, olha, eu não sei quem você é, mas me diga com quem você anda que eu te falo quem você é. Já viu esse ditado? Ou como diria o Chaves, diga-me com quem tu andas que com ferro será ferido. Quem assistiu o Chaves? Mas a verdade, irmãos, é que esse ditado, fala assim, olha, eu não preciso saber quem é você. Se eu souber quem está no seu time, já dá para mim ter muita noção do que está acontecendo. Então tem coisas, irmãos, que a gente não precisa nem saber se é bom ou se é ruim, mas se fala assim, que o inferno está feliz, que o inferno está batendo palma, a gente já tem que tomar cuidado, sim ou não? O nosso governo vai aprovar uma lei, quem vai ficar feliz? As pessoas de bem ou as pessoas de mal? Os bandidos ou a polícia? A igreja do Senhor ou quem está lá fora na baderna? Você não precisa nem saber que tipo de lei, mas só de você ver quem está se alegrando com aquela lei, você já sabe se é bom ou ruim, sim ou não? Faz sentido, irmãos? Então, quando a gente fala assim, inculpáveis, irrepreensíveis, se eu falar que o céu está se alegrando, pô, tá fácil, é beleza, sim ou não? Top demais. Mas se eu falar que o inferno também está se alegrando, então a gente tem que tomar cuidado com isso aí.
Porque pode ser que a gente se enquadre naquele versículo, quando Salomão diz que há caminhos que aos homens parecem bons, mas o final deles é morte. E eu vou explicar para os irmãos. Ser irrepreensível, irmãos, é muito bom, é uma bênção, mas pode ser uma desgraça. É bom, mas é péssimo. Deus se agrada, mas se entristece. Como pode isso, pastor Vitor? Deus não é doido que está lá, tem transtorno de borderline? Uma hora ele está feliz, uma hora ele está triste, uma hora ele se alegra. Não. Deixa eu te explicar. Irrepreensível, irmãos, é ser impecável, é ser sem causa de escândalo, sem culpa ou falha, é ser como a igreja que Cristo prepara para si, sem ruga, sem mácula, santa, inculpável, é ser isso tudo. E eu sei que você já entendeu que ser irrepreensível é bom, você já sabe por que é bom ser irrepreensível. Mas eu quero nessa noite, irmãos, trazer à sua mente, ou melhor, trazer à nossa mente, o porquê ser irrepreensível também pode ser uma desgraça na sua vida. Assim como pode ser na minha. E para a gente não achar que nem eu estou doido, nem aquele aviso está doido, nem que Deus está doido, nós vamos entender, irmãos, por que ser irrepreensível pode ser uma desgraça na vida de qualquer pessoa. O que está escrito lá em cima, irmãos? Mais uma vez. Irrepreensível, inculpável, sem causa de escândalo, sem culpa ou falha. Mas a palavra irrepreensível começa com qual letra, irmãos? I. I é um prefixo de... Você fala infiel, aquele que não é? Inimigo, aquele que não é? Inimaginável, aquele que não é? Inimizade é o que não é? Inimizade, irmãos, é que não é? Amizade. Imortal é aquele que não é? Mortal. Irrepreensível é aquele que não é? Repreensível. E o que é, pastor Vitor, ser repreensível? Ser repreensível é aquele que consegue ser, ou melhor, aquele que consegue se repreender, ou ser repreendido, ser exortado, ser corrigido, ser admoestado. Como diz a palavra. Palavra difícil, né? Admoestado. Parece uma coisa que você compra no açougue, né? Me dá 2 quilos de admoestado aí. Ser chamado a atenção. Então, ao mesmo tempo que ser irrepreensível é uma bênção, porque é ser sem mácula, é impecável, também pode ser uma desgraça, quando você entra num lugar de ser uma pessoa irrepreensível, que você não pode ser repreendido, que você não pode ser exortado, que você não aceita toque nem conselho de ninguém. Isso pode ser um caminho para a perdição. Algumas vezes, irmãos, nós estamos em alguns lugares e eu fico me perguntando, tal pessoa, quem será que falou o coração daquela pessoa? Porque o mundo, irmãos, pode nos levar a algumas posições que nós olhamos para o lado de nós e falamos assim, não, aqui não tem ninguém a quem eu tenho que dar satisfação. E a gente pode incorrer de estar fazendo maior lenha, maior besteira, pisando no tomate, escorregando, caminhando para o abismo e não dar ouvidos a ninguém à nossa volta. Olha, eu sou irrepreensível. Aqui não tem ninguém que possa me repreender. Isso pode ser uma desgraça na sua vida. Então, irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre essas coisas. Coloquei algumas frases para nós pensarmos. Os que são irrepreensíveis nunca serão irrepreensíveis. Faz sentido? Sim ou não? Outra frase. Somente quem não é irrepreensível poderá algum dia ser irrepreensível. Deu confusão, não deu? Então vamos melhorar. Somente aquele que aceita ser exortado, que aceita ser repreendido, que aceita receber um toque, um conselho, somente esse um dia vai ser irrepreensível, sem pecado, ou melhor, sem mácula, sem culpa, sem falha. Quem não consegue aceitar uma repreensão, aceitar uma correção, aceitar um toque, um conselho, essa pessoa nunca vai chegar ao lugar que Paulo está falando. Gente, sejam irrepreensíveis. Por quê? Porque ninguém nasce irrepreensível. A minha filha, uma tem 13, outra tem 5. Bom, se eu deixar ela fazer tudo o que ela quiser, sem chamar a atenção dela de vez em quando, daqui a pouco ela está um traste aí, tá ou não tá? Então eu preciso estar repreendendo algumas coisas, orientando, cortando, dando uns toques. Por quê? Porque senão daqui a pouco ela vira um monstro.
Não ouve ninguém, não conversa com ninguém, não respeita ninguém, porque eu deixei ela viver do jeito que ela queria. Então, ser corrigido, ser orientado, é o normal da vida do ser humano. E a palavra o tempo todo vem mostrando para nós que nós precisamos ser ajustados. Sim ou não, irmãos? Os irmãos lembram daquela torre na Itália, uma torre famosa chamada Torre de Pisa? Como é que ela é? Ela é tortinha, não é? O ser humano, irmãos, ele é igual aquela torre. Ele já é inclinado para o pecado, inclinado para o erro. A gente é tortinho assim, ó. Para a gente voltar para o lugar, a gente tem que fazer uma força antinatural. Ou seja, se a gente não for corrigido, ajustado o tempo todo, a tendência é maior que a gente acaba de cair, não que se fique de pé. Então, ser exortado, ser corrigido, ser repreendido, às vezes, é bom para nós. É muito bom. Olha o que a palavra diz, lá em Êxodo 32, quando o povo está acabando de fazer o bezerro de ouro. Moisés está lá em cima no monte, aí Deus falou assim, Moisés, desce, porque o povo já está pecando, já está fazendo tudo errado, Moisés. E Deus disse assim, esse povo é obstinado. Quando Estevão, lá em Atos 7, vai fazer sua defesa, diante dos membros lá do Sinédrio, que está acusando ele começa a recontar toda a história. Ele fala assim, olha, porque Deus, quando olha para o povo, para as pessoas, ele fala assim, essas pessoas aqui sempre resistem ao Espírito Santo, porque é um povo obstinado, de dura serviço. Já leram isso na Bíblia? Povo de dura serviço? O que é povo de dura serviço, irmãos? Servir de cervical. Não se curva, não dobra. Nos nossos dias a gente diria nariz em pé, sabe? A serviço aqui é dura, ó. Estou errado, mas e daí? Pisei na bola, mas e daí? Magoei, irmão, e daí, velho? Se não fosse eu, ia ser outra pessoa. Então, a palavra vem nos mostrando o tempo todo, irmãos, que nós precisamos de alguns ajustes de rotas. Eu estava falando com a Alice ali atrás, falou assim, olha, eu pego meu papel assim, às vezes eu gosto de marcar aquilo que eu quero falar, que é mais importante. Aí cada vez que eu leio minha folha de novo, eu vou dando uma regrifada. Daqui a pouco está tudo amarelo, aí eu já não sei mais o que era tão importante, o que não era no começo. Então eu vou lendo aqui, para nós pensarmos, não despreze os ajustes de rota, ou os bizus de Deus. Porque se Deus quer que você seja algum dia irrepreensível, então Ele o tempo todo vai estar corrigindo a sua rota, sim ou não? Opa, calma aí, muda aí, isso não está legal não, o Espírito Santo trazendo isso para o seu coração, você pisou na bola, faz isso aqui, o tempo todo está ajustando a nossa rota, porque o Senhor não quer que nós sejamos condenados com o mundo, por isso Ele corrige o filho que ama. Agora, faria alguma coisa o Senhor e não avisaria os seus santos, os profetas? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Ele falou assim, cara, eu não posso ir lá assim, destruir Sodoma e Gomorra. Eu preciso avisar Abraão. Ocultaria eu alguma coisa de Abraão, visto que ele vai ser uma grande nação? Deus está avisando. Quando Jesus está com seus discípulos, ele falou assim, gente, é o seguinte, eu não vou nem chamar vocês mais de servos, vou chamar vocês de amigo, de brother, de parceiro. Por quê? Porque um servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas eu estou avisando para vocês o tempo todo. Quando ele foi para o céu, ele falou assim, gente, eu estou indo, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar um outro Consolador. E esse Consolador vos fará lembrar de todas as coisas. Mas a gente vai ficar sozinho. Não, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo que habita em nós. E o Espírito Santo vai o tempo todo nos mostrando, nos dando toques, nos avisando. Acho que a maioria das pessoas, a maioria dos irmãos que dirigem, né? Quem não dirige anda de bicicleta, participa do trânsito, sim ou não? Irmãos, o trânsito, ele é feito de sinalização. Então não despreze as placas ou as orientações do agente ao longo do caminho. Por quê? A placa é uma legislação, uma regulamentação fixa. E o agente? É uma legislação abundante. Pode vir, para aí, encosta do lado de cá. Não despreze. Então, para nós pensarmos aqui, o que nós precisamos fazer? Primeiro, ver a placa ou ver o aviso. Faz sentido? Você está dirigindo, se você não vê a placa, você não vai passar com o carro no quebra-mola, vai passar direto onde você devia entrar à direita, vai entrar na contramão. Então você precisa ver as placas que o Senhor está mostrando para você. Presta atenção nos sinais que Ele está te dando. Ajusta essa rota aí, está te avisando. Segunda coisa que eu preciso entender o aviso que Deus está me dando. Sim ou não?
Se eu falar para ela, olha aquela placa ali, ela vai ver uma placa com uma barrinha, com um morrinho no meio da barrinha. Ó, interessante. Ela viu a placa, mas não entendeu que aquele morrinho no meio da barrinha era um quebra-mola. Então, se ela tivesse na condição de dirigir, hoje, ela ia passar por cima do quebra-mola, ia quebrar o carro. Ela viu a placa, mas não entendeu a placa. Então, não despreze quando o Senhor mandar um aviso para você. Esteja atento a ele. Entenda o que o Senhor está falando. Ah, eu entendi. Tá bom. Se submeta ao aviso que o Senhor está te dando. Porque não adianta, irmãos, Deus falar algo, Deus nos mostrar algo, seja através de alguém ou seja através da própria palavra. Não, tá tranquilo, mas eu vou continuar assim mesmo. Cara, mas vai dar errado. Ah, tudo bem, mas eu já decidi. Então, irmãos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está nos mostrando o tempo todo, para a gente não ser condenado com o mundo. Falas do irrepreensível, aquele que nunca será irrepreensível. Eu já sei fazer. Sabe quando você vai falar algo com alguém e a pessoa fala assim, não, eu já sei fazer. Mas você está fazendo errado. Não, mas eu já sei fazer do outro jeito. Quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, os irmãos conhecem essa história, não conhece? Ele sobe para o cume do monte, vai sacrificar Isaac. Bota Isaac lá no altar de pedra. Deus já tinha dado uma palavra para ele. Sai da sua região, da sua casa, vai para a região de Moriá, para o lugar que te mostrarei. Ali você vai sacrificar o menino. 3 dias de caminhada. Ele sabia o que fazer? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sabia. Ó pai, onde é que está o cordeiro? Filho, Deus proverá para si um cordeiro. Seu nome é Jeová Jireh. Estava lá, quase que ele estava cantando essa música, dentro do coração. Foi lá, amarrou Isaac. Agora imagina que ele levanta o cutelo para poder sacrificar Isaac. Deus, Abraão, ele, já sei o que eu vou fazer. Abraão, me atrapalha não, cara, custei a concentrar. Abraão, deixa eu acabar comigo. Pode falar. Olha, eu ia falar que não precisava matar o menino. Então, irmãos, eu já sei fazer uma desgraça na sua vida. É um problema. Por quê? Porque quando você fala que já sabe fazer, não dá espaço para você aprender coisas novas que Deus quer que você saiba. Amém? Então eu já sei fazer um problema. Outro problema, eu já me viro sozinho. Eu ainda não sei fazer, mas quando eu aprendo, eu falo, agora eu já me viro sozinho. Já estou tranquilo. É um outro problema. Moisés foi criado aonde, irmãos? Palácio de Faraó. Com 40 anos ele sai do Palácio de Faraó e vai viver aonde? No deserto de Midian. Então ele conhecia o Egito, conhecia o deserto de Midian. Depois de 40 anos ele falou assim, agora volta lá, Moisés, um jovem senhor de 80 anos, volta lá agora e fala com o Faraó para deixar meu povo ir. Depois de uma negociação intensa, os irmãos conhecem a história, pode ir, Moisés, você e seu povo. E o povo está lá, obstinado, como a gente leu na palavra, toda hora fazendo raiva em Deus e em Moisés. Aí chega uma hora que Deus falou assim, Moisés, é o seguinte, cara, eu sei que a gente tinha combinado de ir para a Terra Prometida, eu sei que a gente tinha combinado de chegar lá, mas rapaz, esse povo é muito cabeça dura, muito obstinado. Se eu ficar no meio de vocês, eu vou matar vocês daqui a pouco. Então, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou mandar um anjo na frente de vocês. O caminho você já sabe onde é. Você conhece esse deserto, Moisés, com uma palma de sua mão. Você já sabe. Você já pode se virar sozinho. O que Moisés disse? Tudo bem, Senhor, eu já sei me virar sozinho. Não, negativo. Se o Senhor mesmo não for comigo, eu não saio desse lugar. Não me faça sair daqui. Você concorda que ele já sabia se virar sozinho? Já era crescidinho, conhecia o lugar, sabia para onde estava indo, mas ele se recusou. Senhor, pode ser que no meio do caminho eu preciso ser repreendido. Se o Senhor não tiver, quem vai me repreender? Com quem que eu vou desabafar, Senhor, na hora que esse povo começar a me fazer raiva? Então, o primeiro problema, eu já sei fazer, eu já consigo me virar sozinho. Outro tipo de coisa que irrita qualquer um, e eu acredito que deve irritar Deus também, eu já superei isso, estou acima desse nível. Sabe quando você vai conversar com alguém e a pessoa já tem um ar de superioridade, que fala assim, não, isso aí eu já superei, já estou por cima disso aí. Acontece ou não acontece? Irmão, porque a Bíblia diz, não, eu já sei que a Bíblia diz, inclusive o contexto é esse, assim, papá. Esse é o problema de você que é crente desviar, irmãos. Se você que conhece a palavra se desvia, quem é que vai lá pregar para você? Eu quero começar a citar o texto, você conclui o texto. Eu conheço o texto. Quando a gente entra nesse lugar do eu já superei, eu já estou acima disso, eu já entendo.
Lembra quando Jesus vinha pregar e os fariseus falaram assim, não, hoje é sábado, de acordo com o artigo 32, a linha B, segundo parágrafo, está dizendo que você não pode caminhar mais do que 3 passos no sábado. Quem mandou você levantar a sua cama? O cara foi curado. Não interessa. Se fosse Deus, curava ele na segunda. Hein? Mas viveu a vida inteira na cama. Se ficasse mais 3 dias, não tinha problema. Porque não era você que estava deitado lá. Se fosse, qualquer meia hora ajudava. Então, irmãos, quando você pensa, eu já sei fazer, eu já resolvi, eu já me decidi, já estou acima disso tudo. Muito legal. Você é uma pessoa irrepreensível. Esqueceu do conselho de Tiago, ou melhor, que Tiago cita Salomão, né? Olha, e longe de mim fazer fofoca, sabe, gente? Mas Tiago escrevendo, lá atrás, Salomão já falava que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, irmãos, a palavra do Senhor nesta noite para nós é para nos tirarmos do lugar de irrepreensíveis e colocarmos num lugar em que nós possamos ser ajustados pelo Senhor, receber toques do Espírito Santo. É muito bonito a gente cantar aqui, Espírito Santo, vem na minha casa, não sei a música não, tá? Pode quebrar tudo, Espírito Santo, faça reforma assim. Se precisar, pode quebrar tudo, pode fazer reforma. Muito legal a gente cantar. Vou fazer reforma. Não, essa parede está muito bem onde está, já está tudo tranquilo. A gente faz quase tomba o imóvel da nossa vida. Sabe quando você tomba um imóvel que ninguém pode mexer, ninguém pode botar a mão? Não, você pode derrubar essa parede? Não, já está tombada a parede. E o problema, irmãos, é que quando essas coisas acontecem, o Espírito Santo fala, ele molda a gente, ele dá toque, ele dá bizu, e a gente deixa entrar por aqui, sair por aqui, a nossa mente vai ficando cauterizada, e aí chega um ponto que o Espírito Santo fala assim, cara, o que mais que eu vou falar para você? Quem mais que eu vou enviar? Tem uma história antiga que o rapaz estava afogando, acredito que os irmãos já ouviram, estava afogando, e ele morreu afogado. É assim que termina a história? Não, lógico que não. Os vizinhos passaram, poxa cara, vamos sair da água aí. Não, Deus vai me salvar. Aí a água subiu mais um pouquinho, passa o vizinho com a canoa, rapaz, vamos embora, porque a água está subindo. Ele, não, Deus vai me salvar. Aí a água subiu mais um pouquinho, subiu para o telhado, viu um corpo de bombeiros, um bote, rapaz, a hora de sair é agora. Não, Deus vai me salvar. Aí ele subiu em cima do telhado assim, ficou com a cabeça para cima, só o pescocinho debaixo da... Veio o helicóptero, vamos embora, toma a cordinha aí, de buenas, cara, God saves me, tô tranquilo. Deus vai salvar. Acabou que a água subiu mais um pouquinho, não aguentou ficar nadando, morreu afogado. Foi pro céu. Chegou no céu, esbaforido, falou assim, cadê Deus? Eu quero saber, Senhor, eu sempre fui fiel, dei um testemunho de que o Senhor ia fazer um grande livramento, por que o Senhor não me livrou? Aí Deus falou, eu mandei seu vizinho, mandei barco, mandei avião, mandei tudo lá para te tirar, tu não quis sair? Acontece ou não acontece, irmãos? Senhor, por que tu permitiu isso? Eu falei, eu? Não tem nada a ver com isso não, mandei uma gente para te avisar. Deixa eu compartilhar o que aconteceu comigo essa semana retrasado, passado. Lógico que na hora, irmão, você fica muito triste. Depois, você continua triste, mas você já começa a fazer brincadeira com a tristeza, vai ficar menos ruim. Eu tinha que fazer uma prova no serviço, que é um requisito para promoção. Esse ano era meu primeiro ano de fazer a prova. Estava assim, caraca, uau, esse ano eu vou começar com o pé direito, assim, tal. Pensei, vai chegar o dia da prova, e Deus vai fazer a obra, e pá. E eu nem estudei tanto, irmãos, mas eu acho que eu estava com fé, vai que Deus tivesse misericórdia de mim lá. Pensei comigo, Aí fui fazer a prova. Só, irmãos, que esse é o primeiro ano que eu faço algum tipo de inscrição fora de Juiz de Fora. Eu sempre fiz inscrição para Juiz de Fora, eu sempre morei lá. Quando eu fui fazer o concurso, o cara perguntou, você vai fazer o concurso para onde? Eu falei, eu não sei como é que funciona, você tem que escolher uma cidade. Eu fui do lado de fora assim, tinha um monte de cidade lá, eu só conhecia a palavra Juiz de Fora. Botei Juiz de Fora, não sabia nem o que eu estava escolhendo, irmãos. Deus tem misericórdia de muita gente, Entrei assim, do mesmo jeito. Aí na hora de fazer a inscrição para a prova, Juiz de Fora, estava na lista lá. Por quê? Quarta região é a nossa, Juiz de Fora. Depois vem quinta região, sexta região, aí vem Lavras, Uberaba, Barbacena, Teófilo Otônio, Nanuque, Naum, Pedra Azul, já não é mais comigo. Só que lá embaixo na listinha mudava, Muriaé. Eu não vi.
Eu só li Juiz de Fora. Fiz a inscrição para fazer a prova. Chegou no dia, fui aqui bonitinho, né? Fiz aquela barba legal. Só não passei gel no cabelo porque quase não tem cabelo. Mas foi assim, empolgadão, né? Fazer a prova. Ei, Manel, beleza, senhor, tranquilo? Seu nome não está na lista, não. Eu falei, como não? Como é que meu nome não está na lista, rapaz? Busquei aqui o celular, aqui, ó, fiz a inscrição. Vocês me mandaram até mensagem. Eu falei, eu sei, mas o que vale é o que vem lá de Belo Horizonte. Não, eu tenho comprovante de inscrição. Abre aí para nós. Falou assim, ó, comprovado. Aí ele falou assim, lê aqui embaixo, local de prova, Juiz de Fora. Aí eu perdi a prova. Não podia fazer. E o problema é que não adiantava, eu estava aqui, eu estava faltando lá. E quase deu ruim porque eu estava faltando lá. Porque eu enganei a minha instituição. Falei que ia lá fazer a prova e não fui. Vim aqui. Quase deu ruim. Aí eu fui para casa, assim, com aquele sentimento de nó na garganta, espiritualizando. Falei assim, Deus sabe todas as coisas, Deus tem os seus propósitos. Nada foge do conhecimento do Senhor. Aí eu lá. Essa semana eu conversando com a Priscila, porque os colegas vão comentando, gente, a prova estava boa. Gente, eu acho que foi a prova mais fácil dos últimos anos. Aí vai me dando mais tristeza ainda, né? A prova estava legal. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aí eu comecei a pensar para o outro lado. Pri, às vezes eu estou aqui espiritualizando, Deus sabe todas as coisas, Deus deve estar lá em cima. Você não tem nada a ver com isso, não. E eu, Deus, ó, eu fiz a prova ser fácil esse ano para você ser aprovado, tu não fez a prova. Eu deixei tudo engatilhado para você, tu fez a inscrição para o lugar errado. Agora Deus está assim, eu não tenho como, me inclui fora dessa aí, ó. Às vezes eu estou aqui, irmãos, espiritualizando, não, Deus tem todo o controle. E Deus está lá em cima e falou assim, não, cara, eu botei inscrição lá, tudo que não leu errado, tudo que leu errado. Você que não prestou atenção. É como se Deus falasse assim, eu te dei um monte de toque, te dei um monte de bizu, proporcionei tudo, facilitei, deixei tudo engatilhado, mas você não estava ligado. Você foi desatento. Que tipo de cobrança eu posso fazer a Deus? Nenhuma, irmãos. Nenhuma. Por quê? Porque o Senhor dá amostras, Ele dá sinais, dá indicativos, nos orienta, nos admoesta. Por quê? A palavra diz assim, Deus corrige o filho que ama. Então se Deus está dando toque, está dando bizu na gente, está mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, para onde a gente tem que ir, amém? Não conversa com ninguém não, tá, pastor Jair? Porque a palavra é para o Senhor, tá? Não conversa com ninguém. Deus corrige o filho que ama. Não briga comigo não, pastor Vitor. Seja irrepreensível então, irmão. Faz sentido? Faz sentido, Luiz? Provérbios 9, 8 e 10. Repreende o sábio e ele irá te amar, mas o tolo te odiará. O sábio se tornará ainda mais sábio. Provérbios 12, 1. Todo aquele que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Provérbios 12, 15 e 16. O caminho do tolo lhe parece justo, mas o sábio ouve conselhos. O insensato se revolta de imediato, mas o prudente, ele ignora o insulto. Você está falando isso, Vitor? Não, está tudo anotado aqui. Se quiser ler lá, depois pode ler. Irmãos, quando a gente vem para um ambiente desse aqui, ó, meu pastor Adelino me falava uma coisa muito interessante. Qual que é o pior tipo de infecção que alguém pode pegar? Eu não sei, que eu não sou da área de saúde. Estou repetindo as palavras dele. Aonde que a gente pega uma infecção dessa? Mas o hospital não é um lugar de tratar? Ele falava assim, no lugar onde você vem para ser curado, você pode correr o risco de pegar o pior tipo de infecção. Então, irmão, você vem para cá para ser curado. Mas não deixa a infecção ruim de chegar no você não, uai. Tem um custo para você sair de casa. Você gastou água para você tomar banho. Você gastou perfume, você veio aqui, você pegou sua roupa legal. Vem para cá, cantou louvores, então não deixa o inimigo te roubar a bênção, não. Essa palavra não é para mim. Eu já sei fazer. Já passei dessa fase. Irmãos, tem coisas que eu leio na palavra. Pastor Vitor, tem coisas que eu leio na palavra e eu falo assim, cara, que revelação isso aqui, cara. Nossa, isso aqui é de Deus mesmo. Eu pego, tiro foto, mando para alguns amigos meus, falo assim, cara, vê se faz sentido isso aqui que eu estou lendo. Vê se faz sentido esse insight que eu tive aqui. Vê se faz sentido isso que eu estou ouvindo aqui. Porque meu coração é enganoso. Sim ou não, irmãos? Um monte de heresia começa assim, o cara lê um versículo que só ele viu, só ele leu. Olha, agora, a partir de hoje, a igreja se comporta assim, cara, isso não é possível. Tem 3.000 anos que a Bíblia está escrita, só você que teve esse entendimento?
Eu não posso me colocar, irmãos, num lugar de achar que eu já sei tudo, que eu tenho todas as respostas, porque eu não tenho. E se eu entrar nesse lugar, Deus vai usar quem para falar comigo? Quem Deus vai usar para me orientar? Que é isso, pastor Vitor? Deus vai usar quem, irmãos? Deus usou a mula para falar com o Balaão. Amém ou não amém? E Deus falou assim, ó, se não fosse a tua mula, eu tinha te matado. Porque ela que não quis passar naquele cantinho ali, o anjo já estava com a espada desse tamanho esperando lá. A mula deu marcha ré, deu certo para a esquerda, deu a volta para o outro lado e passou. Porque se ela vai onde ele estava, o anjo tinha passado e será nele. Então ouça, irmãos, o que Deus está falando para nós. Quantos querem crescer no Senhor, irmãos? Quantos querem amadurecer no Senhor? Tenha um coração ensinável, tratável, repreensível. Por quê, pastor Vitor? Porque todo mundo erra, irmãos. Todo mundo se equivoca. Todo mundo acha que é uma coisa, de repente você vai amadurecer, não é. De repente outra pessoa vem e te dá um bizu. Um dia Jesus perguntou, gente, onde é que a gente vai alimentar esse monte de gente aqui? Os discípulos começaram a falar assim, acho que não tem jeito de fazer nada não. Mas a Bíblia diz assim, Jesus só perguntou para testar os seus discípulos, porque ele já sabia o que ia fazer. Aí aparece o menininho, 5 pães e 2 peixinhos, resolveu o problema. Talvez aquele menininho, imagine ele, aquele menininho levando para o Felipe, salvo engano. Aqui, moço, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Olha, você não sabe de nada. Tu não deve ter feito nem a 3ª série. Faz as contas aqui, ó, mais de 5 mil homens. Vê lá se isso vai dar alguma coisa. Você não sabe de nada, rapaz. Eu que sei. Se você soubesse de alguma coisa, eu tinha escolhido você para ser discípulo, não tinha me escolhido a mim? Senta lá, senta lá. Mais alguém tem 2 toneladas de pão, hein? Então, irmãos, Deus muitas vezes vai usar as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Vai usar pessoas que a gente já fala assim, esse aí não tem nada para me acrescentar. Aí Deus te quebra na emenda, porque Ele era o portador da bênção. Por que, pastor Vitor, que é difícil ter um coração ensinável? Vai doer no ego, vai doer na vaidade, vai doer na autoestima, mas o final é muito bom, muito bom. Porque quando nós aceitamos a correção do Senhor, nós não somos condenados com o mundo. O papai só corrige aquele que ama, irmãos. Então, se algum dia Deus mandar alguém para te dar um bisu, te dar um toque, guarda isso. Vai orar. Bota diante do Senhor. Senhor, me falaram tal coisa. Para mim, não faz sentido. Mas eu vou seguir o conselho do salmista. Vê se há em mim algum caminho mau. Se tiver, tira, Senhor. Meu pastor Adelino lá de fora falava uma outra coisa que eu achava muito interessante. Ele falou assim, porque às vezes a gente tem algumas reuniões, esse negócio todo assim. Ele falou assim, irmãos, cada um tem uma maneira de pensar. Aí ele falou assim, se vai num lugar, está orando, está expulsando os demônios, em vez de você ficar no seu canto e falar assim, olha, eu não tenho demônio. Eu falei, não, tem, então se tem, tira de uma vez. Faz sentido? Manda embora de uma vez, velho. Satanás encheu o coração de Judas. Ele participou da ceia, andava com Jesus de buenaça. Talvez se tivesse um culto de libertação aquela semana, ele, não precisa não, já sou discípulo. Não vai. Se tiver algum caminho mau, Senhor, mostra, tira de mim. Eu prefiro entrar no céu sem uma mão do que ter as duas e ir para o inferno. Faz sentido? Prefiro entrar no céu assim, ó, com o olho, mas tem que ter os 2 olhos. Olha, no inferno, dá para ver tudo no inferno, aqui está com os 2 olhos funcionando. Não, irmãos, aceita o que o Senhor está dizendo para nós. Nós vamos nos tornando irrepreensíveis aos poucos. O Senhor quer isso de nós. Então, quando a gente coloca ali os céus e o inferno querem a mesma coisa, porque o céu quer que você chegue num lugar de não ter mancha, não ter mácula, mas o inferno quer que você fique nesse lugar, que não faz nada, que não aceita nada de ninguém. E os 2 lugares são lugares de pessoas irrepreensíveis, só que sentidos diferentes. Eu quero caminhar para o final aqui. Tomara que dê tempo. Quem que é o homem, irmão, segundo o coração de Deus? Quem, irmãos? Davi é o homem que a Bíblia fala que é o segundo coração de Deus. É um cara assim, tão padrão, que Deus olhou e falou assim, cara, esse cara tem um coração igual o meu. Esse cara é nota 10. E eu separei 2 passagens para nós refletirmos, não vou nem ler não, mas para a gente pensar. Primeiro, Davi e Abigail. Quem conhece Abigail, irmãos, na história? Quem conhece Abigail?
Ó, tá bom, até falar marido dela, hein? Exatamente, Anderson. Abigail era esposa de Nabal. Davi estava fugindo do rei Saul, estava no pasto, na região de Carmelo. Ele e os seus homens, de repente, deu fome, acabou tudo, não tinha mercado aberto. Ele falou assim, pega 10 homens aqui, dá um pulinho lá na casa de Nabal, um fazendeiro muito rico, irmãos, que mora aqui perto dessa região. Troca uma ideia com ele e fala o seguinte com ele: olha, Nabal, Davi mandou a gente vir aqui. Davi quase que chegou aqui, ó, o Senhor, estou tudo jóia com o Senhor. Então, ele pediu para te falar que quando os seus empregados estavam lá no pasto, cuidando do rebanho, ele e os homens dele, os soldados deles, ajudaram na defesa, tomaram conta do seu animal para ninguém mexer. Eles ajudaram para que ninguém pudesse mexer, tomaram conta dos seus animais. Agora, Nabal, faz a gentileza, arruma alguma coisa para a gente comer, porque os homens estão lá no alto do monte, está todo mundo com fome. Todo mundo com fome. Só que a resposta de Nabal foi: eu não tenho nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Quer saber de uma coisa? Eu não vou tirar pão da minha casa para dar para Davi, não. Ele que se vira. Então tá, então. Aqueles homens voltaram para Davi e falaram: Davi, ele falou que não vai dar nada, que você tem que se virar, que ele não tem nada a ver contigo, seja esse problema seu para lá. Ah, é? Então tá, então. Davi estava com 600 homens, mandou 400 dele pegar a espada. Vão lá na casa de Nabal agora. Mandou 10 para pedir. Para resolver o problema foi com 400. Só a espadinha na cintura, né? 200 ficou tomando da bagagem, conta da bagagem. E partiram em direção da casa de Nabal. Só que um dos servos de Nabal viu aquilo acontecendo. E aí diz a Bíblia que aquele servo vai lá em Abigail, falou assim: nossa, dona Abigail, você não vai acreditar. Os homens de Davi vieram aqui pedir um auxílio para a gente, pedir uma comida, pedir um alimento. E Nabal falou que não ia dar nada. E agora, deixa eu te falar uma coisa, a sentença já está dada, porque Davi está vindo para cá para matar todo mundo. E aquela mulher, irmãos, ajuntou vários mantimentos, vários recursos, é muita coisa. Se você ler o texto depois, está lá em 1 Samuel 25, a partir do verso 10. Várias coisas pegou para poder levar para ele. E foi ao encontro de Davi, se curvou. Davi, por favor, esquece o que meu marido falou. Ele é um homem mau. Ele tem um coração duro. Por favor, perdoa a nossa casa. E a Bíblia diz que por conta da atitude daquela mulher, que tinha um coração quebrantado, que tinha um coração que aceitava a repreensão, falou assim: olha, perdoe a tua serva, não fique irada comigo não. Mas ela não fez nada, quem fez foi a casa dela. Mas ela aceitou aquela afronta como se fosse para ela. Quando aquele jovem foi falar com ela, o texto diz assim: estou falando contigo, Abigail, e não vou falar com Nabal, porque Nabal é um homem duro, de coração, que não ouve a ninguém. Então vim falar para você que tem um coração aceitável, ensinável, um coração que aceita conselho, vim falar para você, para que a salvação chegue na sua casa. Irmãos, mensageiro de salvação não chega à casa de quem não ouve as pessoas. Se você acostuma a fechar a porta para todo mundo, Deus vai usar quem para poder falar contigo? Se tudo você sabe, tudo você está para frente, tudo você é o bambambam, não tem, Deus vai usar quem? Agora, se o teu coração for acessível, Deus manda o menino correr lá. Ó, a estratégia do Senhor é essa. Davi se encontra com alguém ensinável. Anos depois, Davi se torna rei de Israel. E agora ele é que precisa mostrar que tem um coração repreensível. Porque lá em 2 Samuel, capítulo 12, alguém bate na porta do palácio dele. Quem é? Não tinha olho mágico, não tinha circuito de câmeras. Sou eu, o profeta Natan. Entra aí, Natan. Então, Davi, deixa eu te contar um caso. Tinha 2 homens no seu reino. Um tinha muito gado, podre de rico. O outro só tinha um cabritinho. Tá com ele desde pequenininho. Comia no seu prato, bebia no seu copo, ficava no seu colo, ele fazia cafuné nela, deitava na cama com ele. Sabe como parece que vai piorando? E aí sabe o que acontece, Davi? O quê? Então, ele precisou fazer um churrasco para quem estava visitando. E aquele homem rico matou a única cabritinha que ele tinha, em vez de matar das dele. Que absurdo, tal homem tem que morrer! Então, esse homem é você.
E a Bíblia diz que ele se arrepende e vai buscar ao Senhor. Se Davi não tivesse, irmãos, um coração repreensível, naquele dia ele falou assim: eu posso pegar quem eu quiser, eu sou rei mesmo. Então, irmãos, ter um coração ensinável e repreensível é chave de crescimento no Senhor. Eu findo hoje falando sobre Pedro. A Bíblia nos conta que o diabo peneirou a vida de Jó, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas quem que Deus pediu para peneirar? Ou melhor, mais quem que o diabo pediu para peneirar? Pedro. E aí, por que ele pediu para peneirar Pedro? Se Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos? Por que escolheu Pedro? Pedro tinha um coração ensinável. Um dia Pedro acaba de ter revelação que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A Jesus: uau, tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja. É nóis, cara, tranquilo. Aí logo na sequência Jesus começa a falar do sofrimento dele, da morte. Ele: não, Jesus, fala isso não, Jesus, melhor a gente ficar tranquilo, esses caras não estão no nosso nível não. Os caras não estão sabendo. Para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas dos homens e não das coisas dos céus. Pedro, ó, murchinho. Podia ter rebatido com Jesus, né? Não é ruim, Senhor, acabei de ter uma revelação que não foi nem de carne nem sangue. Passa um tempo maior, Jesus está falando que vai ser assunto aos céus, que vai morrer. Não, é ruim, ninguém vai deixar você morrer não. Pedro, hoje você vai me negar 3 vezes. Negou ou não negou, irmãos? Negou. A gente vai ver na palavra o tempo todo que Pedro era um homem repreensível. Olha, Senhor, agora sim estou pronto. Já neguei, não foi aceito. Pedro, quando tu te converteres, ajuda os seus irmãos. Não, quando? Como assim? Já andava com Jesus, ouvia sermão, participava da ceia direto. Quando ele converteu, eu fico imaginando eu, irmão. Eu falei assim: olha, Jesus, eu sou convertido. Batizei em 98. Mas o coração dele era ensinável. Então o diabo olha e fala assim: você irá andar quem? Aquele cara, ele tem um coração ensinável. E se ele se deixar ser tratado pelo Senhor, cara, ele vai me dar muito trabalho. Melhor peneirar ele de uma vez. Então, irmãos, tenha um coração ensinável. Porque quando o seu coração é tratável, é lapidável, como um diamante, que é bruto, mas se você aceita o Senhor te lapidar, uau, você vai brilhar como as estrelas do universo, como o primeiro texto que nós lemos. Como é que eu pratico, pastor Vitor? Ô, irmão, me ensina aí. Ô, irmão, você me perdoa? Ô, irmão, interessante o que você está falando, mas vamos orar então. Né? Às vezes é de Deus, às vezes se cumpre. Tenha um coração humilde, irmãos, ensinável. Porque o Senhor pode usar alguém mais experiente que você para te trazer revelação, ou pode usar uma pessoa que você nem viu. Uma criancinha tropeçando descalço na rua e trazer uma palavra para o teu coração. E se você estiver no lugar de ser irrepreensível, já era. Eu quero encerrar com essas perguntas. Quantas coisas nós temos perdido porque temos sido irrepreensíveis diante do Senhor? Quantos recados será que Deus deixou de nos enviar, deixou de nos dar, porque a gente está sendo irrepreensível em algum momento? Irmãos, quando a gente é muito cabeça dura, daqui a pouco as pessoas desistem de falar com a gente, sim ou não? Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então faz, se der ruim, deu, faz, então vai lá, faz. Porque você está falando com a pessoa. Então guarda isso no seu coração nesta noite. Tanto o céu quanto o inferno quer que você seja irrepreensível. O sentido das palavras são diferentes e o objetivo tanto do céu quanto do inferno é diferente. Mas se você guardar no seu coração essa palavra, uau, o Senhor vai te levar a lugares muito maiores. Mas eu já sou presbítero, sumo, mega power. Tá bom, irmãos, tem lugares maiores para você. Mas eu já sou chefe mordo, tem lugares maiores para você. Eu sou só visitante, tem lugares maiores para você. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Louvado o nome do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Graças a Deus. Louvado o nome do Senhor. Pode ser mim, tá? Irmãos, não entenda essa palavra como uma acusação de qualquer forma. Não é esse o objetivo. Porque eu também preciso ter um coração repreensível. Eu também preciso ser mudado. E se algum dia Deus te mostrar alguma coisa que eu preciso mudar, fala comigo. Me orienta.
Me ajuda nesse sentido. Por quê? Porque nós vamos nos lapidando, nos ajudando para a gente crescer no Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos nesta noite. Levantamos, Senhor amado, a nossa voz, Pai, embasados na palavra que o Senhor ministrou no nosso coração, de que nós precisamos, Senhor amado, ter um coração repreensível, ensinável, que aceita, Pai querido, as correções que vêm do Senhor. Não estamos prontos, Senhor, não somos perfeitos, mas estamos nesse caminho. E ao longo desse caminho, Pai querido, nós vamos ser muito ajustados pelo Senhor. Nós oramos, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, para que todo sofisma seja jogado por terra. Toda verdade, Senhor amado, não proveniente da Tua palavra, todo sentimento, Pai, ou situação que nos leva a um lugar de soberba, um lugar, Senhor amado, de acharmos que já estamos prontos, Pai, nós rejeitamos esse lugar. Queremos ter um lugar, Senhor amado, que aceita a correção do Senhor, um lugar, Senhor amado, que ouve as orientações do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem nos falado. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, tenha liberdade, Pai, para mandar para a nossa vida conselheiros, Pai, da parte do Senhor, que nos orientem, que nos falem, Senhor amado, segundo a Tua palavra, para nós não sermos condenados com o mundo. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, para que esta igreja, Senhor amado, tenha um coração ensinável, um coração humilde, Senhor, e ao mesmo tempo, Senhor amado, um coração sábio, porque pode ser, amado, que o Senhor nos queira usar para orientar aquilo que está à nossa volta. Pai querido, que sejamos uma comunidade, Senhor amado, que se ama, que se respeita, mas que juntos, Pai querido, se exortam no Senhor, para que possamos crescer em Ti. É o nosso desejo, Pai. E assim, Deus querido, como nós cantamos nessa canção, queremos ter um coração como o Seu, um coração disposto a Te obedecer, disposto a seguir a Tua palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. É a nossa oração, Pai, e nós já Te agradecemos por ela, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.